perspectiva do governo federal hoje, ela é assemelhada à posição que o Brasil teve na Conferência de Estocolmo, em 1972. E, na época, o Brasil passou por um processo onde ele ficou muito mal visto internacionalmente por conta das ações que foram tomadas pelo governo militar. Uma delas foi a abertura da Transamazônica, com grande devastação da floresta amazônica. Então, aquelas imagens, na década de 70, tomaram os jornais do mundo. E o Brasil precisou tomar algumas atitudes, já nos anos 70, para sair daquela imagem muito negativa. Então, o Brasil, mesmo no regime militar, e aqueles militares que estavam à época, eles foram, de certa forma, mais sagazes do que os que estão aí hoje, não é? Porque eles construíram a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, permitiram que isso acontecesse em 1981 e permitiram a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, para recuperar a imagem do Brasil, o governo militar fez concessões à época quem negociava essas questões com a sociedade civil era o ministro Andreasa, e nós tínhamos um grande interlocutor, que era o professor, o doutor Paulo Nogueira Neto. E hoje nós temos essa reedição daquele mau governo, do ponto de vista ambiental, e são 50 anos de retrocesso, né? Num outro contexto, onde a questão ambiental ganha uma relevância internacional, e se nós colocarmos isso no plano das mudanças climáticas, ela ganha uma exigência internacional que cresce dia após dia. Então, o que nós temos pela frente, Toquinho, é agora a perspectiva de reconstrução, de novo, desse processo, né? Como aconteceu nos anos 70, com a edição da Política Nacional do Meio Ambiente, agora nós vamos ter, certamente no futuro, um processo de reconquista dessas perdas provocadas pelo governo Bolsonaro. A gente tem que entender definitivamente que os militares não têm preparo para fazer gestão ambiental, né? A formação de um militar é completamente diferente de um ecólogo, de um especialista em gestão ambiental. Então, não adianta você insistir no erro. Mas essas questões, elas passam hoje no Brasil pela Constituição brasileira. Você tem uma porção de regramentos e de questões que foram construídas do ponto de vista científico, internalizadas como legislação, não é? Então, mesmo que a gente considere que haja o mesmo despreparo dos militares, ainda a própria realidade hoje institucional brasileira é diferente. Você teve uma construção de uma legislação cidadã, da Constituição de 88, que ela abarcou as conquistas ambientais, os princípios científicos se transformaram em normativa de proteção ambiental. Então, hoje, se o governo federal faz o que está fazendo, ele faz contra a lei. Esse é o problema, não é? Se naquela época nós não tínhamos legislação que protegesse, hoje nós temos. Nós estamos com 3 anos de governo Bolsonaro. No primeiro ano já era claro que a intenção do governo era extinguir o Ministério do Meio Ambiente e praticamente o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Isso não foi possível. O governo não conseguiu fazer isso politicamente. E a ideia era transferir tudo para o Ministério da Agricultura, que é quem está hoje a cavalheiro nessa situação, né? Na verdade, você não tem uma gestão por gestores voltados à área ambiental, mas você tem gestores oriundos do agronegócio, né? Seja Ricardo Salles, seja o ministro Leite, o atual ministro, são pessoas que vieram do setor agrícola, não é? E não tem também a percepção ambiental. Então, são setores completamente diferentes, são especializações diferentes. E uma das formas de você destruir um sistema ambiental é você nomear as pessoas erradas para os lugares certos, não é? Onde você tem uma falta de sintonia entre as atribuições desses cargos, as suas funções e a vocação desses personagens, não é? Então, esse grande engodo que foi a captura do Ministério do Meio Ambiente do Brasil pelo setor do agronegócio, isso se soma à questão da incompetência dos militares para promover uma gestão ambiental. Então, nós chegamos a um paroxismo, né? E o que significa isso? Ele sinaliza para os contraventores, para aqueles que cometem crimes ambientais, sejam
na área de mineração, seja de desmatamento, seja de grilagem, eles passam o sinal da impunidade. Por isso que você assiste o Rio Madeira tomado por barcaças, por 300 barcaças fechando o rio. É uma sinergia da impunidade, da criminalidade, essa simpatia que o governo manifesta por mineradores, por extratores de madeira ilegais, de várias formas, sem destruir os equipamentos, tudo o que aconteceu ao longo desses últimos anos, acaba levando a essa insurgência da criminalidade que chega a um estado, eu diria, de articulação como o Dia do Fogo, como a tomada do Rio Madeira pelas balsas, etc. Né? Então, para consertar esse estado de coisas, nós temos que imaginar que vai haver um bom tempo ainda. Mesmo tirando Bolsonaro e o seu governo do cenário, essa sensação de impunidade, ela permanecerá, principalmente se depender do próprio Congresso Nacional e do Centrão, que tem tido um papel muito negativo, tanto para o licenciamento ambiental, como para as questões de grilagem de terras públicas. Né? Então, não é só o governo federal, nós temos aí, eu diria, uma perda de um segundo elemento da democracia moderna, que é o Legislativo Federal. Nos restou o Judiciário, onde você, infelizmente, tem o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma pessoa que tem demonstrado complacência e simpatia com o governo, que foi nomeado por ele. Né? E nós temos ainda a neutralização do Judiciário, quando você tem no STF a nomeação de ministros como o Nunes Marques, que pede vistas de processo e arquiva praticamente, não responde, não devolve. Né? O que eu queria dizer é o seguinte, as coisas mudaram muito. Nessa fase da globalização, depois dos anos 90, a apropriação de recursos naturais, da própria soberania de países, ela é feita por um sistema econômico que é a privatização. Né? Você vai privatizando determinados serviços e determinados elementos, e aí sim você tem uma perda de soberania, porque a defesa de determinados compartimentos ambientais não se torna para o interesse público, mas é feita pelo interesse privado, e aí gera um grande conflito de interesses. Né? Então, eu temo por exemplo, o que foi feito com a Belo Sum, onde você entrega áreas de assentamento agrário para uma empresa canadense de extração de minério. Né? Isso é uma forma distorcida primeiro, você se dissocia das funções primordiais, né? Do INCRA, que tem por objetivos sociais, assentamento agrário, é um objetivo extremamente importante no Brasil, devido ao seu perfil colonialista, que o Brasil nunca rompeu, de fato, com as forças econômicas do colonialismo. E por outro lado, você tem outras perspectivas, como o governo tem hoje, de uso de áreas que são áreas protegidas, áreas indígenas, para empreendimentos de infraestrutura. É possível que você crie barragens na região da Amazônia, desmatando, e isso seja concedido como uma concessão para exploração externa. Então, eu tenho muito receio desse processo do avanço, né, do interesse econômico sobre a Amazônia, que tem sido protagonizado pelo próprio governo. O governo tem dito isso. Né? É curioso como na conferência na Suíça, do Fórum Econômico Mundial, o presidente Jair Bolsonaro se aproxima de Al Gore, no meio da conferência, e diz: nós queremos explorar a Amazônia, vocês gostariam de fazer isso conosco? Né? O Al Gore fala: eu não entendi. Aliás, é a única coisa que ele poderia responder, né? Porque a Amazônia tem uma outra função: explorar a Amazônia é mantê-la, né? Você manter o grande patrimônio que ela representa em termos de capacidade de refrigeração, de transformação de carbono por oxigênio, todos os elementos, né? A grande biodiversidade que você tem, e exploração sustentável quando é possível, né? Em determinadas áreas. Então, essa perspectiva de olhar a Amazônia com um olhar, eu diria, colonialista, né? Ainda dos anos 70 do século passado, é uma situação completamente absurda, avessa ao conhecimento científico, porque antes você tinha conceitos
e em nome dos conceitos nós defendíamos a área ambiental. Hoje nós temos dados científicos, né? É diferente, você tem um grande arcabouço de conhecimento científico aplicado à gestão da Amazônia, né? Então, meu receio paira sobre os avanços econômicos que podem ser concedidos até a países estrangeiros, mineradoras, etc. Né? A mineração é uma atividade que ela utiliza elementos químicos para separar, por exemplo, o ouro, né? Você tem mercúrio envolvido no processo. Mercúrio é um material danoso à saúde pública, ele é acumulativo. Se você coloca o mercúrio na água, ele contamina os peixes, ele contamina a cadeia alimentar e chega até o ser humano, provoca uma série de problemas. Então, essas atividades, como a mineração, elas não só predam o ambiente no sentido de provocar desmatamento, tudo que a gente sabe quando você tem uma atividade legal dentro da floresta, uma atividade exploratória, mas também ele envenena o ambiente. Essa avaliação dos impactos ambientais que são gerados pelas atividades, elas são muito importantes além do desmatamento. É preciso olhar a capacidade de contaminação, né, que isso gera, e nós temos que pensar que nós estamos tratando de áreas sensíveis não só para a biodiversidade, para a água, mas também para povos que devem ser protegidos, que são os povos indígenas, porque é justo, é direito daqueles povos tradicionais que eles tenham esse espaço protegido e nas condições ideais para a sua sobrevivência, não é? Então, eu diria que reunindo-se todos esses fatores, além dos impactos, também a descaracterização do meio ambiente, a descaracterização do meio cultural, aí na questão étnica, nós temos um crime, né? Um verdadeiro crime quando você permite esse estado de coisa na Amazônia. A exploração de madeira, ela vem acontecendo de forma muito intensa na Amazônia. A Amazônia ela tem tão poucas vias de escape, né? Como, por exemplo, você fechou o Rio Madeira, né? Você pega as barcaças lá, né? Você fecha um rio pequeno, é possível fazer isso na Amazônia, com corrente, você impede a navegação, né? A Polícia Federal fez isso várias vezes para impedir esse tráfico de barcaças, esse tráfico ilegal. E, então, eu diria, os gargalos da Amazônia, pela própria configuração de poucos caminhos dentro daquela região, você tem uma possibilidade de controle policial, né? Comando-controle sobre essas áreas, seja por estrada, seja por portos, ou seja pelos próprios corpos d'água. Então, fazer essa gestão da Amazônia para impedir a extração ilegal, com um sistema de controle eficiente, onde você tenha Receita, onde você tenha a Polícia Federal e você tenha a Polícia Ambiental, que seria IBAMA, etc., isso permitiria praticamente eliminar a criminalidade na Amazônia. E se você colocar atenção nos portos, que são os portos exportadores de madeira, você elimina o tráfico ilegal de madeira para o exterior. Então, o governo federal não faz porque não quer fazer. Se o governo federal quiser fazer, ele fará um controle efetivo sobre mineração, sobre extração de ouro. Um caso, por exemplo, recente, 2 americanos tentaram sair do aeroporto de Manaus com 55 quilos de ouro. E diziam que aquilo era um material que provinha de reciclagem de ouro. A Polícia Federal, equipada com tecnologia, identificou que aquele ouro que ali estava, ele tinha elementos que só poderiam ser produzidos em determinadas regiões da Amazônia. Quer dizer, a tecnologia disponível hoje, o conhecimento científico, ele permite identificar a origem até do ouro. À luz da ciência, do conhecimento científico, é possível você paralisar essas atividades criminosas. E eu insisto que trata-se de uma questão de vontade política. Se o governo brasileiro tiver vontade política de acabar com a criminalidade na Amazônia, seja da extração mineral, seja da extração de madeira, seja da grilagem, né? Porque você tem sistemas de sensoriamento hoje muito eficientes também, é possível que se realize um excelente trabalho nesse sentido.